Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Arlisson Campelo. E agora, pessoal, vamos lá, vamos tirar algumas dúvidas quanto às relações trigonométricas no triângulo retângulo. Tendo em vista que esse é o terror de quem está iniciando o segundo ano do ensino médio, né? Vamos dar de cara logo, quando ele começa o semestre, já dá de cara já com trigonometria, né? E também o pessoal aí das exatas, né, que estão iniciando também primeiro e segundo semestre, né, dos cursos de exata, engenharia, matemática e assim por diante, ok? Então vamos lá, vamos tirar algumas dúvidas e vamos acabar com esse terror da trigonometria, pelo menos inicial. Então, o primeiro, pessoal, que vocês têm que saber são as relações dos ângulos do triângulo e saber dar os nomes dos lados desse triângulo. E também saber identificar quando um triângulo é um triângulo retângulo, certo? Primeira coisa que você tem que saber é que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ele sempre tem que ser igual a 180. Então, se você tiver o valor do ângulo alfa aqui, e saber esse outro ângulo aqui, que vocês vão saber que é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, por conta dessa simbologia aqui, ó, um quadradinho com um pontinho, eu posso fazer a soma desse ângulo com esse ângulo e saber quanto falta para completar 180 graus. Esse valor que falta para completar o ângulo, né, a soma dos ângulos, que é 180 graus, vai ser justamente esse valor do ângulo beta, certo? Então, digamos, por exemplo, eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, está aqui representado por essa simbologia, né? Eu tenho um ângulo de 30 graus, um exemplo, certo? Só um exemplo. Um ângulo de 30 graus aqui. Então, esses dois ângulos formam quanto? Formam 120, né? 90 graus mais 30 graus, 120 graus, certo? Falta quanto para chegar em 180? Falta 60 graus, certo? Então, pronto, eu já poderia dizer que esse beta aqui era 60 graus. Isso é só um exemplo, tá? Né? Isso não quer dizer que esse triângulo aqui está muito parecido, esses dois ângulos aqui, né? Então, pode ser que sejam dois de 45. Mas a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. Ok. Então, aí você pode resolver isso aí ou fazendo de cabeça, ou se você tiver alguma variável a mais aqui, não sabe o ângulo direitinho, você pode fazer uma pequena equação do primeiro grau, certo? Você faz a soma desse ângulo com esse ângulo aqui, e esse ângulo aqui que você não sabe, você atribui uma variável, pode ser x, você pode utilizar até esse mesmo beta que está aqui. E aí você vai igualar a 180 graus, ok? Isso aqui é muito simples, muito fácil. Próxima questão que vocês precisam saber também, que é uma dica bacana, é vocês saberem que quando você tem dois lados, pelo menos dois lados aqui, ó, você tem dois lados com valores já exatos, né? Digamos, esse lado aqui vale 2, esse lado aqui vale 3, mas esse outro lado aqui você não sabe que lado é esse, o valor desse lado. Então, você tem que usar o quê? Teorema de Pitágoras, certo? O Teorema de Pitágoras, ele usa a nomenclatura dos lados, né? Até porque esse A aqui, eu vou chamar esse A aqui de hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Ó. Ou então a soma dos quadrados de cada um dos catetos. Ó. Então aqui é muito complicado para algumas pessoas, porque elas não sabem o que é hipotenusa e não sabem o que são os catetos. Só que essa parte de Teorema de Pitágoras é mais simples. Por quê? Porque você não precisa diferenciar os catetos aqui, como um cateto oposto, um cateto adjacente. Você só precisa identificar o que é hipotenusa. Quando você identifica o que é hipotenusa, é mais fácil você saber quais são os catetos. Ele não vai diferenciar aqui, ó, certo? Ok? Então você pode até trocar de ordem, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Ok? O importante é você saber o que é hipotenusa. E hoje você vai saber o que é essa hipotenusa. Pessoal, hipotenusa vai ser sempre o lado oposto ao ângulo reto. Certo? Então você pega esse lado que não participa, que não completa o vértice, ó, do ângulo de 90 graus. E a partir de hoje isso aqui vai ser conceito. Todo lado que não participa dos lados que formam um ângulo determinado, aqui eu posso chamar esse lado de lado oposto do ângulo, certo? Então eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, e esse lado aqui, que é oposto ao ângulo de 90 graus, sempre vai ser chamado de hipotenusa. Já os outros que participam do vértice desse ângulo de 90 graus aqui, vão ser chamados de catetos.
certo? Então, quando tiver mais na frente, a gente vai saber que esses catetos aqui vão criar subnomes, né? Um nome a mais, né? Como se fosse um sobrenome, né? Então, vamos lá. Então, aqui, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ficaria A ao quadrado igual, né, a C ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Então, se você tiver o valor de B e o valor de A e quer achar o C, teorema de Pitágoras. Se você tem um valor de C, valor de B e quer achar A, que é a hipotenusa, teorema de Pitágoras. Se você tiver o A e o C e quer achar B, teorema de Pitágoras. Ok. Agora, mais na frente, que é o próximo assunto, é quando você tiver apenas o valor de A e quiser C e B. Se você tiver apenas o valor de B e quiser A e C. E se você tiver apenas o valor de C e não sabe o valor de A e nem B. Aí, teorema de Pitágoras não vai te ajudar muito. Para isso, vamos agora saber o que são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Essa primeira razão que vocês vão saber agora vai trabalhar justamente com um dos catetos, né? E vai trabalhar com um cateto chamado cateto oposto. Mas isso vai depender do ângulo que ele está se referindo, certo? Então vamos lá para a nossa primeira razão, chamada razão seno. O que é esse seno? Então, o seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. A hipotenusa eu já sei, que é um lado oposto ao ângulo de 90 graus. Sempre vai ser hipotenusa. Agora, esse cateto oposto, que cateto é esse? Qual desses dois catetos aqui vai ser o cateto oposto? Aí eu vou te dizer, vai depender do ângulo. Eu estou representando aqui essa abertura, né, esse ângulo aqui, como um ângulo alfa, com essa letra grega aqui. Já esse outro ângulo aqui, eu estou representando pela letra beta, certo? Que é uma letra também grega. Então agora vamos estudar o que é o cateto oposto, certo? O seno só leva em consideração catetos opostos. Então aqui, ó, o seno, se eu estiver falando do seno desse ângulo aqui, o cateto oposto é justamente o lado que não participa do vértice que forma esse ângulo. Então esse cateto B aqui, ele vai ser oposto ao ângulo alfa. Ele não participa, né, dos lados que formam aqui o vértice desse ângulo, certo? Então B é oposto ao alfa. Então se seno é justamente o cateto oposto pela hipotenusa, e a hipotenusa eu já sei que a hipotenusa é um lado oposto ao ângulo de 90 graus, então aqui fica muito fácil. Vamos lá, ó. Seno do ângulo alfa. Essa é a hipotenusa e esse aqui é o cateto oposto. Então, eu vou pegar B e dividir por A para ter o valor de seno desse ângulo seno de ângulo alfa, do ângulo alfa. Ok. Mas, se eu estiver me referindo ao ângulo beta, aí vai mudar. Vai ser outra fórmula. Ó. Então, seno de beta vai ser o cateto oposto a beta. Quem é o cateto oposto a beta? É o lado que não participa do vértice. Ó. Então, esse C é o lado que não participa do beta. Então, vai ser o B sobre o A, que o A é a hipotenusa, não vai mudar. O A é a hipotenusa porque é o lado que sempre é oposto ao ângulo de 90 graus. Ok? Então, ficou fácil, né? Ficou mais fácil assim para a gente entender. Então, isso aqui, pessoal, você vai ter que ter isso aqui, que é o mais básico da trigonometria. Você vai ter que ter isso aqui na ponta do lápis, na ponta da língua, certo? Para facilitar a vida de vocês. Ok. Além do seno, nós temos outras razões, né? E uma dessas razões, que é a próxima que nós vamos estudar aqui, vai levar em consideração agora os catetos adjacentes, certo? O seno leva em relação à hipotenusa os catetos opostos, certo? E aqui, nos cossenos, nós vamos trabalhar com os catetos adjacentes. Para a gente saber o que é adjacente, basta a gente saber fazer uma comparação, uma analogia aqui, como se eu estivesse falando de bairros, né? Digamos, aqui próximo ao meu bairro tem um bairro vizinho. Então eu posso chamar esse bairro de bairro vizinho, de bairro que fica ao lado. Mas eu também posso me referir a esse bairro como se fosse o bairro adjacente ao meu bairro, porque ele fica vizinho ao meu bairro. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar o ângulo, né, ó, e vou saber quais são os catetos, os lados que ficam do lado vizinho ao meu ângulo. Digamos que eu esteja me referindo ao ângulo alfa. Quais são os lados que ficam do lado do meu ângulo, né, alfa? Eu tenho o lado A e eu tenho o lado C.
Porém, esse lado A aqui, eu não posso chamar ele de cateto, porque ele é hipotenusa. Ele está sempre aqui, ó, oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ele jamais poderá ser o meu cateto oposto, adjacente, quer dizer. Então, só sobrou aqui o C, ó. Ele está do lado, ele faz parte dos lados que formam o vértice do ângulo, e ele fica do lado. Ele toca diretamente o ângulo que eu estou me referindo, que é o ângulo alfa. Certo? E oposto a esse ângulo alfa, eu tenho o cateto B. Certo? Então, como é que seria? Já que cosseno é a divisão de cateto adjacente pela hipotenusa, então fica o valor do cateto adjacente, o valor C, dividido pelo valor A, que nunca vai mudar. No caso, esse triângulo aqui, certo? E sempre a hipotenusa oposta ao ângulo de 90 graus. Ok? Agora, se eu estiver me referindo a esse ângulo aqui da parte superior aqui, ó, ângulo beta, aí vai mudar. Porque o cateto que vai ser adjacente, que pode ser adjacente, ou vai ser esse B aqui, ou vai ser esse lado A aqui. Porém, esse lado A aqui, você já sabe que é hipotenusa, ele não pode ser cateto, certo? Então, ele vai ter que ser um cateto adjacente ao ângulo beta, esse B aqui, ó, certo? Então, o cosseno de alfa vai ser C sobre A, como você eu estou até destacando aqui como eu fiz nos senos. Mas se eu estiver me referindo ao beta, eu vou ter o B como cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o valor de A aqui. Ok? Então isso aqui, pessoal, vocês têm que saber mesmo, não tem como fugir, certo? Isso é bem simples. Basta você analisar triângulos, verificar os ângulos de 90 graus e identificar os catetos e a hipotenusa. Ok? Então, depois de seno e cosseno, você vai ver aqui a nossa tangente. O que seria essa tangente? Agora, a tangente, pessoal, você vai esquecer um pouco a hipotenusa e vai trabalhar apenas com os catetos, certo? Então, se eu estiver me referindo ao ângulo alfa, o cateto oposto vai ser o B. E o cateto adjacente vai ser o C. Então, a tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente a esse mesmo ângulo, certo? Então tá aqui, quem é o cateto oposto? B, a esse ângulo alfa. Quem é o cateto adjacente? C. Então se eu pegar B e dividir por C, eu vou ter justamente a tangente desse ângulo aqui. Tá aqui a formulinha, ó. B dividido por C. Agora, se eu estiver me referindo ao ângulo beta, aí eles vão ser trocados, né? Ó. Quem é o lado oposto, o cateto oposto ao ângulo beta? É o C. E o cateto adjacente é o B. Então, se eu pegar o cateto oposto, que é C, e dividir por B, eu vou ter justamente a tangente desse ângulo beta. Ok? Cuidado para você não trocar, porque se você trocar aqui, ao invés de você estar tirando a tangente de beta, você vai estar tirando a tangente do ângulo alfa. E se você quiser o ângulo alfa e trocar, ao invés de você estar tirando a tangente do ângulo alfa, você está tirando a tangente do ângulo beta. Então, muita atenção nesse caso aqui, certo? Lembrando para vocês que essas razões aqui vão facilitar a vida de vocês quando vocês saberem aqui no triângulo apenas o valor de um dos lados, certo? E quiser os outros lados aqui, ok? Então agora, pessoal, vocês estão vendo aí, ó, destaque nas formulinhas aqui para tirar a tangente de alfa, certo? Agora vocês vão ver o destaque aí no triângulo dos lados, dos valores que vocês vão usar para tirar a tangente do ângulo beta, ok? Então agora vocês vão saber os valores notáveis, né? Valores de ângulos notáveis. Essa tabela aqui vai ajudar vocês, né, para fazer os exercícios. Infelizmente vocês não vão poder usar isso aqui em um vestibular ou então até no Enem, mas é uma tabela bem fácil de você fazer, de você decorar, certo? Você pode até fazer nas sequências aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, e aí colocar a raiz em todos os numeradores, certo? O denominador vai ser sempre 2, e aí aqui vai ficar sem raiz, por quê? Porque raiz de 1 é igual a 1, ó. Aqui também, raiz de 1 é igual a 1, certo? Então aqui você pode também fazer apenas aqui a raiz de 3 sobre 3, o 1, né? Justamente a divisão desses outros dois aqui, ó. Você pode fazer dessa forma, certo? Então aqui também vai ficar
raiz de 3. Então é muito simples você confeccionar essa tabelinha aqui, ó, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, certo? Vai ajudar vocês nos próximos exercícios. Então eu vou fazer um exercício simples aqui, onde vocês vão utilizar, certo? Essa tabelinha aqui. Já teorema de Pitágoras é muito simples, a gente vê mais em sala de aula, ok? Então já foi uma aula passada, a parte de teorema de Pitágoras, a gente viu, nós vimos teorema de Pitágoras lá em geometria plana, ok? Vamos logo para o que interessa. Vamos fazer o exercício aqui, ó. Então queremos encostar uma escada de 8 metros de comprimento em uma parede de modo que ela forma um ângulo de 60 graus, certo? Então eu já estou sabendo que eu tenho pelo menos um dos lados desse triângulo, né? É o 8 metros aí formado pela escada. E aí esse 60 graus aqui é o ângulo que essa escada está formando com o quê? Com o solo, né? Ela vai estar no solo. E essa parede aqui, ela também, ó, vai formar também um desses lados do triângulo, certo? A que distância da parede devemos apoiar a escada no solo? Então aí o que ele quer é justamente a distância da escada do solo, né? Até a parede, certo? O chão, o piso. Então, vamos fazer aqui o desenho, ó. Então a figura embaixo, né? Para esquematizar. Então aqui é esse valor aqui de 8 metros, é justamente a escada que está sendo apoiada, formando um ângulo de 60 graus. Então aqui é a parede do prédio, ó. E o valor que ele quer é justamente esse valor que fica aqui no solo, né, ó, da escada, da ponta da escada, onde ela está apoiada, até o início da parede, né, aqui, ó, até o ângulo de 90 graus aqui, ó, porque você já pode até identificar isso aqui como sendo um ângulo de 90 graus, ó, certo? Ah, professor, não tem simbologia, mas são cantos. Na engenharia civil, na arquitetura, sempre esses cantos aqui, se não quiser uma inclinação, sempre vai formar um ângulo de 90 graus. É um ângulo de esquadro, né? A gente pode chamar assim. Então isso aqui, se você fizer uma visão analítica, isso aqui vai formar um ângulo retângulo, né? Um dos ângulos aqui é um ângulo de 90 graus. Eu tenho um ângulo de 60 graus aqui. Se eu quiser saber esse ângulo aqui, é bem fácil. Aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 60. Para chegar a 180, só 30, né? Ó. Né? Se eu pegar 30 e somar com 60, aqui eu tenho 90. Se eu pegar 90 e somar com esse ângulo de 90 graus aqui, eu vou ter justamente 180 graus. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos o quê? Nós queremos esse lado X aqui. Esse lado X aqui, se eu estiver me referindo a um ângulo de 60 graus, ele vai ter um nome, não vai? Que nome vai ser esse? Ele é um cateto. Por quê? Porque esse 8 metros aqui, ele é a hipotenusa, que é oposto ao ângulo de 90 graus aqui da parede, ó. Então ele vai ser o cateto. E ele é um cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, porque ele está do lado, ó, certo? Ele está tocando aqui, ó. Ele está fazendo parte dos lados que vão formar esse vértice aqui do ângulo de 60 graus. Então, quais das razões que você utiliza o cateto adjacente? É justamente o cosseno, não é isso? Então, o cosseno é justamente o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então eu tenho um valor apenas da hipotenusa aqui, ó. Eu não tenho nenhum valor do cateto oposto ao ângulo de 60 e nem esse valor aqui que é o cateto adjacente ao ângulo de 60. Então eu posso fazer cosseno de 60 é igual cateto adjacente, que é x, eu não sei, eu posso atribuir aqui um símbolo qualquer, uma variável, sobre a hipotenusa que ele está dando aqui, que é 8 metros, certo? Então aqui eu tenho dois valores que eu não sei, nem um cosseno de 60 e nem esse valor aqui do cateto adjacente. Mas eu tenho uma tabelinha que eu fiz, não é? E sei que cosseno de 60 é a mesma coisa de 1 sobre 2, ou então 1 meio. Então substituo aqui, então vai ficar tipo uma razãozinha, e eu posso fazer aqui o meio pelos extremos, né? Multiplicando aqui em x. Então 2 vezes x, 2x. 1 vezes 8, 8. Então aqui o 2 está multiplicando, passa agora dividindo. 8 dividido por 2 dá 4. Então x é igual a 4. Então é esse lado aqui do solo, da ponta da escadinha aqui, que ela está apoiada, até a parede, o cantinho da parede aqui, ela tem 4 metros. Por que eu sei que são 4 metros? Tem que ter muito cuidado aqui com a grandeza aqui de medida, viu? Ó, se aqui está em metro, aqui também vai estar em metro, certo? Tudo vai ser em metro aqui, ok? Até pela questão do nosso sistema
o SI, né? Nosso sistema aí de medidas padrão. E eu posso dizer também que esse 4 metros aqui é o valor do meu cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Ok? Alguma dúvida? Então, logo a ponte, né, de apoio da escada ao solo deverá ficar 4 metros da parede. Então, esse aqui é um exercício que vai ajudar bastante. Dependendo do que ele vai querer, dependendo da variável, da posição da variável, eu posso utilizar o cosseno, foi nesse caso aqui, porque eu não sei o x, a variável aqui está na posição de cateto adjacente, mas eu poderia usar o seno caso eu quisesse o quê? O cateto oposto. Se ele quisesse essa altura aqui, ó, tendo apenas a hipotenusa, então eu teria que usar o quê? Seno. Seno de 60 é igual essa altura aqui, eu posso chamar de altura y, sobre a hipotenusa, que ainda continuaria sendo o 8. Certo? E se eu tivesse esses dois aqui, ó, um desses dois, e não tivesse a hipotenusa, se eu quisesse achar um desses dois valores, eu teria que usar a tangente. Mas se eu soubesse a hipotenusa, ou eu vou ter que achar através do seno ou cosseno, dependendo da posição da variável aqui. Ok? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Um abraço e boa sorte aí nas atividades. Ok? Forte abraço, até mais.